Que bom que você chegou aqui nesse canal, nessa série de estudos das parábolas de Lucas. Convido você a conhecer o podcast de mesmo nome, Sementes, Raízes e Frutos. Lá nós estamos mais adiantados nas parábolas. É um outro meio, lá eu agrego mais informações, enfim, meios de você consolidar esse conhecimento, essa luz que o Kenneth Bailey traz. O estudo é baseado no livro dele, As Parábolas de Lucas. E, enfim, são meios da gente, né? Você ouve, você vê aqui, você ouve no podcast e completa aí, fundamenta, né? Solidifica as coisas que você está ouvindo. Hoje, Evangelho de Lucas, capítulo 14, logo ali no início, versículo 1, o texto diz que certo sábado Jesus foi comer na casa de um líder fariseu, onde o observavam atentamente. Coisa recorrente é Jesus ser observado, é Jesus ser testado, né? A gente viu isso em inúmeras parábolas surgem desse lugar onde ele observa e é observado, e ele levanta questões. As parábolas têm, coisa que eu também tenho repetido, tem esse papel de confrontação, de nos fazer responder perguntas importantes, de nos posicionarmos, enfim. Ele está na casa daquele fariseu, o fariseu é importante, então a gente pode imaginar uma mesa com divãs no seu entorno, pessoas reclinadas, naquele estilo, bem no estilo greco-romano. E se Jesus estava sendo observado, obviamente ele também observava o ambiente. E ele tem um convidado na frente dele que o texto diz que ele cura, aquele homem já vai embora, já é despedido com aquilo que foi receber. E outra observação, e aí já é no versículo 7 que o texto faz, é que Jesus observava os convidados para o jantar e via que eles procuravam ocupar os lugares de honra à mesa. A gente dá sinais o tempo todo. E Jesus estava atento a esses sinais. Ele olha para aquilo, para aquela situação da vida, né? Porque a nossa espiritualidade se alimenta e se manifesta na vida. Ele olha para aquilo e diz: quando você for convidado para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, e se chegar algum convidado mais importante que você, o anfitrião virá e dirá: dê o seu lugar a esta pessoa, e você, envergonhado, terá de sentar-se no último lugar da mesa. Então você vê que Jesus também estava atento, muito atento. Ele prescruta, ele entra, né? Ele conhece pensamentos, intenções, motivações. Bom, a nossa parábola, dentro desse contexto aí, né, de banquete, começa no versículo 15, mas antes, eu vou ler aqui primeiro esse versículo 15. A gente vê um homem que está ali participando desse banquete, desse momento, e ele se expressa da seguinte maneira: feliz será aquele que participar do banquete no reino de Deus. Que referência é essa? Por que essa pessoa, no meio dessa refeição, fala isso? Aí eu vou precisar ler Isaías, capítulo 25, a partir do verso 6, para a gente entender esse conceito de banquete. A gente conhece, né? Não é um termo estranho, mas que referência é essa de banquete? Quando se fala em banquete, o que essas pessoas aqui pensavam, sabiam? Que referência Jesus está fazendo, que é conhecida do seu auditório? Isaías 25, verso 6 diz: em Jerusalém, o Senhor dos Exércitos oferecerá um grande banquete para todos os povos do mundo. Será um banquete delicioso, com vinho puro e envelhecido e carne da melhor qualidade. Ali removerá a nuvem de tristeza, a sombra escura que cobre toda a terra. Ele engolirá a morte para sempre. O Senhor soberano enxugará todas as lágrimas, removerá para sempre todo insulto contra a sua terra e o seu povo. O Senhor falou. Esse é o texto de Isaías 25, a partir do verso 6. É um banquete.
Deus dando um banquete. É um banquete delicioso, farto, é banquete. E é para todos os povos, né? A referência de banquete, essa referência de salvação, de encontro com Deus. Só que no período entre o Primeiro e o Segundo Testamentos, e eu falei sobre esse período interbíblico em outra parábola, essa ideia desse banquete estendido aos gentios, ela se perdeu. Ela foi sendo reduzida. Os gentios foram sendo excluídos desse banquete, dessa oferta. Até que a gente vê uma comunidade de judeus essênios, são judeus que buscam uma pureza religiosa, é um grupo mais restrito dentro do próprio judaísmo, buscando essa fidelidade, essa pureza de religião, querendo se separar dos judeus que abraçaram a cultura grega. Para esses, nem gentios e nem judeus imperfeitos participariam desse banquete. Você vê que a coisa foi, aqui chega no tempo de Jesus, esse banquete sendo reduzido a muito poucas pessoas, né? Bom, o texto de Isaías diz, né, que o véu dos gentios seriam tirados. Os gentios veriam Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, e se assentariam à mesa. Essa é a interpretação daquele tempo de Jesus. De Isaías até Jesus, a coisa foi se estreitando. Mas como Jesus interpretava? O que Jesus dizia a respeito disso? Jesus sempre veio expandir, dar a verdadeira interpretação. E aí, quando a gente volta para Lucas agora, só que capítulo 13, porque ali a gente já tem Jesus falando dessa referência de banquete, a partir do verso 28, olha o que o texto diz. Haverá choro e ranger de dentes, pois verão Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês serão lançados fora. E virão pessoas de toda parte, do leste, do oeste, do norte e do sul, para ocupar seus lugares à mesa no reino de Deus. E prestem atenção, alguns últimos serão os primeiros e alguns primeiros serão os últimos. Você percebe o entrelaçamento desse texto com o que a gente vê no capítulo? A gente viu no capítulo aquela referência, não sejam os primeiros, não se lancem buscando os primeiros lugares. E aqui, porque pode ser que você passe pela vergonha de ter que ser chamado a sentar lá atrás. Aqui, Jesus fala, olha, esse convite é estendido. E esses últimos chamados provavelmente serão os primeiros a sentar-se à mesa. E aí a gente percebe essas referências, a gente já vê a interpretação de Jesus Cristo. Aqui nesse capítulo 13 de Lucas, ele vai falar sobre a sua morte, assim como o terceiro dia, como a realização do seu propósito, né? E a gente vê que Jesus ofereceu esse banquete em Jerusalém. E ele lamenta profundamente que aquelas pessoas rejeitaram. Ele diz, Jerusalém, Jerusalém, eu vim servir a vocês um banquete, mas vocês se recusaram sentar-se à minha mesa. Esse homem grita, né? Esse homem diz, esse homem no meio do banquete fala, benditos, benditos, felizes serão aqueles que participarem do banquete no reino de Deus. E aí vamos entrar na nossa parábola, o que Jesus quer dizer sobre banquete, o que é importante para a gente prestar atenção e ser levado para esse lugar de clareza, né? Ora, com tudo pronto, ele mandou o seu servo dizer aos convidados, acho que eu pulei o versículo, o 16. Certo homem preparou um grande banquete e enviou muitos convites. Quando estava tudo pronto, mandou seu servo dizer aos convidados, venham, o banquete está pronto. Bom, nesse tempo, como hoje também, é um banquete, é uma grande preparação. O convite era feito em 2 tempos. O primeiro convite, para que você confirmasse ou não a sua presença, porque a coisa seria organizada a partir da quantidade de gente que se confirmasse, né? E assim como
no momento, está tudo pronto, o servo era mandado para chamar as pessoas, está tudo pronto, estamos prontos para receber você. Ariano Suassuna diz que quando o brasileiro é convidado para alguma coisa e diz eu vou com certeza, ele pode ir ou não. Agora, quando ele diz que vai fazer força para ir, é porque ele não vai. Aqui não. Os convites foram confirmados, animais foram mortos, preparativos foram feitos. As pessoas precisam ir. É um banquete. Bom, chegada a hora do banquete, a hora do convite, né, do banquete messiânico, o que acontece é que as pessoas começam a dar desculpas. E esse é o clímax da parábola. Porque é impensável que dentro desse contexto, dentro dessa cultura, isso acontecesse. E o que a gente percebe, e é o que a gente vê ele que diz, né, é que há uma unanimidade de desculpa. A coisa toda é muito rude. E a primeira desculpa que o texto apresenta é no versículo 18, diz: acabei de comprar um campo e preciso inspecioná-lo. Em todas as desculpas há uma repetição. Eu fiz alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa, desculpa-me. Só que essa desculpa do campo é uma mentira assim deslavada, porque ninguém faz um negócio repentinamente. No Oriente Médio, então, muito menos. Esse campo ia ser vistoriado, ia se ter o levantamento de árvores, quantas árvores frutíferas, poços, fontes, caminhos, cercas, enfim, ele ia ser... até a história dos donos anteriores, isso seria visto. Ninguém vai, no fim de um dia, que é quando costumava acontecer um banquete, olhar para campo, verificar campo, que acabou de fechar negócio. É como se você tivesse feito um negócio por telefone e depois você vai lá ver a casa que você comprou, o carro que você comprou. Não, é impensável. E a intenção é justamente suscitar naquele auditório essa indignação. Por isso é o clímax. Preste atenção nas desculpas que estão sendo dadas e perceba como são desculpas esfarrapadas. Desculpa 2. Acabei de comprar 5 juntas de bois. Fiz isso, o padrão. Preciso fazer isto. O quê? Quero experimentá-las. E a desculpa, sinto muito. Gente, ninguém, é outra desculpa muito mal formulada, ninguém compra uma junta de bois sem testar antes. O Kenneth Bailey fala que se o boi está sendo vendido no mercado, ele fica num lugar, no final do mercado, onde tem um campo próximo e as pessoas, né, os interessados em comprar, podem testá-los. Porque se 2 bois não conseguem fazer o arado, né, puxar o arado, submeter debaixo do mesmo jugo e trabalharem juntos, eles não servem, eles são inúteis. E se esses bois foram comprados em propriedades e não no mercado, eles eram observados antes, eram testados naquela propriedade. Então, enfim, outra desculpa esfarrapada. A desculpa 3, ela rompe com essa estrutura, fiz isso, preciso fazer isso, desculpa-me. Ele não dá grandes justificativas, é extremamente rude. Ele diz, acabei de me casar, não posso ir. E, novamente, né, o autor do livro, com essa luz que ele traz, coisas que nós não saberíamos sem termos informação da cultura, falar sobre mulher no contexto público era impensável. Ele diz, né, o Kenneth Bailey, que um pai, se estivesse viajando, quisesse escrever cartas para suas filhas que ficaram em casa, ele não endereçava a carta às suas filhas. Ele colocava o nome de um filho que ainda estaria para nascer, na perspectiva de nascer um filho. Então, assim, essa questão que ele traz a público, né? Casei, sinto muito. Aliás, ele nem pede, né? Sinto muito. Ele só diz, acabei de casar, não posso ir. Mencionando, né? Dando como desculpa a sua própria mulher. É impensável. Porque esse casamento não estava acontecendo naquele momento. Para essa cultura, não aconteceriam 2 eventos importantes concorrentes, é uma aldeia. Então, o casamento já aconteceu. Desculpa rude, esfarrapada, né?
A hora do banquete chegou, e aqui o sentido é que ele chegou na pessoa de Jesus Cristo. O reino de Deus está perto, está no meio deles, está entre eles. E quem deseja comer o pão desse banquete, quem deseja sentar-se a essa mesa, como gritou o convidado, tem que aceitar o convite de Jesus Cristo. Só que as pessoas dão desculpa para isso. Naquele tempo davam e hoje continuam dando. Naquele tempo ele come com pecadores. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Tem honra um profeta na sua própria casa? Jesus não cumpria as expectativas messiânicas. Então, uma série de desculpas, é isso que Jesus mostra, foi dado para rejeitá-lo. Rejeitar Jesus é rejeitar o banquete de salvação prometido por Deus em Isaías. Deus dá o reino, mas a aceitação do dom de Deus significa a rejeição de muitas outras coisas. O reino de Deus oferece os maiores dons, mas exige lealdade exclusiva. Ver campo, testar boi, casamento, tudo isso fica para depois. A devoção é integral. A grande festa é uma festa, não é distribuição de rações gratuitas. Isso é uma luz que o Thomas Walter Manson traz. Os que querem participar dessa festa precisam entrar. Não vai haver distribuições de porções dela gratuitamente. O servo volta com essas notícias e o homem ficou furioso. Reação esperada. Só que ele dá uma nova ordem. E isso, a sua nova ordem é inesperada. Qual é a nova ordem que ele dá? Vai depressa pelas ruas e becos da cidade, convide os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Ele estende o convite. Aí você percebe que a ampliação que havia se perdido ao longo do tempo retoma. Esse convite é estendido, a gente desprezada. Olha quem ele manda chamar, é manco, pobre, aleijado, cego, é gente que vivia à margem. Vai atrás dessas pessoas, os últimos, que se tornarão os primeiros a entrar, porque deram ouvido, aceitaram o convite. Só que esse convite de amor inesperado também causaria surpresa. Dentro da cultura oriental não era esperado, né? Não era educado você aceitar um convite inesperado. Então o termo é, olha, vá buscar, mas vai com insistência. Ele diz aqui, ó, ainda ele volta, depois de cumprir essa ordem, o servo informou. Ele foi ali pelo entorno e chamou gente desprezada, gente que provavelmente precisou ser pega pelo braço e trazida, porque é muito inacreditável. Um pobre, um manco, um aleijado, um cego, como ele vai compensar, como ele vai retribuir a um banquete? Ele não tem condição. Só que é essa a oferta da graça. Se identificou? Nós somos esses que fomos chamados, né? Os últimos chamados, esse convite estendido. Não temos o que oferecer, não temos como retribuir o banquete. O que precisamos fazer é aceitar o convite, sentarmos à mesa, darmos atenção. É sobre isso. E ele dá ainda, né, quando o servo diz que ainda há lugar, ele fala, olha, vai chamar agora, vá pelas estradas, campos, junto das cercas, entre as videiras, e insista com todos que encontrar para que venham, de modo que a minha casa fique cheia, porque nenhum dos que antes foram convidados provará do meu banquete. Ele fala então para ir além, não mais só na comunidade, ampliar, não só nos excluídos da comunidade, mas estender, e aí se entende, aos gentios. É uma ordem que não foi cumprida aqui nesse momento da parábola, e isso aponta, né, para esses dois momentos do ministério de Jesus, essa força que atrai, e aí eu vou ter que ler para não confundir os nomes, a força centrípeta que atrai e a centrífuga no segundo momento que espalha. Então, em que sentido? A força centrípeta, a luz é para ser colocada onde todos da casa possam vê-la. É uma luz que atrai.
Mas no segundo momento, a centrífuga que espalha, que expande o convite, vós sois a luz do mundo, de todo o mundo, essa luz se espalharia. Olha Isaías 49, 5 e 6. Agora fala o Senhor, aquele que no ventre me formou para ser seu servo, que me encarregou de trazer Israel de volta para ele. O Senhor me honrou, meu Deus me fortaleceu. Ele diz, você fará mais que restaurar o povo de Israel para mim. Eu farei luz para os gentios e você levará a minha salvação aos confins da terra. Sempre houve essa ideia, entre linhas, e nem tanto entre linhas, desse convite expandido. Jesus chega no seu tempo com esse convite reduzido, como eu já disse, e ele reafirma que o convite é banquete, gente, é banquete de salvação, é para muitos convidados. Bom, esse convite, né, inesperado, já falei do fim da parábola, costumava ser recusado, a gente vê bem isso no caso de Jesus, depois que ele ressuscita dos mortos, está ali com 2 discípulos no caminho de Emaús, ele encontra aqueles 2 homens entristecidos por sua morte, ele começa a falar, né, sobre a lei e os profetas apontando para a sua vinda, para a sua missão, ele vai elucidando aquilo tudo, e quando eles chegam no lugar de destino e aqueles homens insistem para que ele fique, ele faz como quem ia seguir, porque não era educado aceitar um convite repetido, mas eles insistem para que Jesus fique. Então é essa ideia de que constranger, o convite é constrangedor, a oferta é inesperada para a gente manca, aleijada, cega, sentar-se à mesa do banquete. É o convite de salvação. É incrível demais, é grande demais, é bom demais. Ele é que terminou a parábola dizendo que nenhum dos que antes foram convidados provará do meu banquete. E aí eu vou ler aqui novamente T.W. Manson, que diz: o homem não pode salvar-se a si mesmo, mas pode condenar-se a si mesmo. Jesus considera a mais terrível tragédia, presta atenção, da vida humana, não as muitas coisas erradas e insensatas que os homens fazem, ou as muitas coisas boas e sábias que não conseguem fazer, mas sua rejeição à maior dádiva de Deus. Gente que recusa banquete, gente manca, aleijada e cega, recusando banquete. Esse é o convite de Jesus Cristo. O banquete, como eu já disse e repito, é a salvação de Deus em Jesus Cristo. É com Ele que nos sentamos à mesa. Esse convite é agora e é para o futuro. Como diz em Apocalipse, alegremos-nos e exultemos, a Ele demos a glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e sua noiva já se preparou. E ela recebeu um vestido de linho mais fino, puro e branco, porque o linho fino representa os atos justos do povo santo. E o anjo me disse, escreva isto: felizes os que são convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. A graça é incrível, o convite é verdadeiro, o banquete acontecerá com ou sem aqueles que receberam o convite a um tempo aceitável, não existe participação à distância. Parte do significado da ceia do Senhor é esse conceito de comunhão contínua à mesa, é o antegozo do cumprimento desse banquete. E, bom, essa parábola ela abre uma série de parábolas que proclamam a gratuidade da graça de Deus, porque a gente vai ver o capítulo 15 de Lucas, com a parábola da moeda perdida, da ovelha perdida, do filho pródigo. E o Kenneth Bailey pergunta, se a graça é gratuita, não é também barata? Ele aponta que a própria disposição do texto de Lucas dá a resposta. Entre essa parábola aqui do 14 e o capítulo 15, no final do capítulo 14, a gente vê um texto falando do custo do discipulado. O banquete é gratuito, mas há determinadas responsabilidades. Se você quiser ler, Lucas 14, a partir do verso 25.
Na parábola de um banquete em Mateus, exige-se determinada roupa. Você não entra nesse banquete sem essa roupa adequada. E eu chego no final dessa parábola, lembrando de uma fala de um pastor querido que diz que a gente participa desse banquete na maior cara de pau, né? Somos convidados, não temos como retribuir. Esse é o convite, é o banquete da graça, estendido a todos nós, gente cega, manca e aleijada, que está recebendo a oferta de Jesus, a oferta de banquete, a oferta de salvação, da gente viver a vida pleno, preenchido, encontrando em Jesus Cristo, na salvação oferecida por Ele, na paz oferecida por Deus entre os homens e Ele, a grande realização da nossa vida. Espero que essa parábola tenha te abençoado. Convido você mais uma vez a conhecer o podcast de mesmo nome e a me acompanhar no Instagram lucianaramos.sementes. Deus abençoe você.